O movimento estudantil se concentrou em Belo Horizonte nos últimos dias. Milhares de estudantes de todo o país participaram do congresso de número 55 da UNE. Eles elegeram a nova diretoria da entidade, discutiram uma extensa pauta e levantaram bandeiras políticas em um ato público no centro da capital. Conversa comigo a nova presidente da UNE, Mariana Dias, que cursa pedagogia na Universidade do Estado da Bahia. Tudo bem, Mariana? Tudo bom, Vivian? Prazer tê-la aqui, parabéns pela eleição. Eu agradeço o espaço, é sempre bom dar entrevistas como essa, estar em espaços como esse, e estou sempre à disposição. Mariana, a chapa que venceu reuniu tendências que são ligadas a diversos partidos, não é isso? No seu caso, você é do PCdoB, tinha gente do PT, do PDT, do PSB e também independentes que não estavam vinculados, não tinham filiação a nenhum partido. O que permitiu, não é, essa frente, essa reunião aí em torno de uma única chapa que chegou a alcançar quase 80% dos votos? Primeiro, acho que a questão mais fundamental é o amadurecimento que essas correntes de opinião têm sobre a necessidade da gente se unificar. O nome da nossa chapa é Frente Brasil Popular, a unidade é a bandeira da esperança. Porque a gente compreende que, através da unidade, a gente tem condição de dar mais resposta aos desafios do nosso tempo, né? Só uma perguntinha, não quero interromper seu raciocínio, mas já fazendo isso. A unidade é uma novidade dentro da UNE? Tinha uma dificuldade de convergir, de chegar a consensos? Em outros momentos a gente tinha mais pluralidade, não pluralidade, mas a gente tinha mais diferenças, que valorizávamos mais as diferenças, porque vivíamos em momentos em que a gente tinha condições de avançar muito, de apresentar muitos caminhos para as mudanças no Brasil. Então, as correntes que fazem parte da UNE, as forças que fazem parte, os coletivos que fazem parte da UNE, faziam mais questão de mostrar a sua própria opinião relacionados aos mais variados temas, a educação, a política, a universidade, e a gente tinha capacidade de, em torno da diferenciação, tirar um extrato sobre a União Nacional dos Estudantes e o que a gente ia defender. O que unificou vocês? Mas o momento que a gente vive é um momento de resistência. Então a gente precisa garantir tudo que a gente conquistou, o direito dos trabalhadores, o direito da educação pública, a democratização do acesso ao ensino superior no Brasil. Nós vivíamos num país que quase alcançou o pleno emprego, em que tirou milhares de brasileiros da linha da miséria, e a gente percebe hoje que tem um projeto político que está em curso no Brasil, que não foi aprovado pelas urnas. Então, o processo de golpe de Estado no Brasil, que colocou uma pauta no Congresso Nacional, uma pauta para ser apresentada como o projeto político que impera no Brasil, não foi aprovado pelas urnas. Então, esse processo de resistência, esse processo de compreender que é necessário dar as mãos, que é necessário ter unidade, para que a gente consiga se fortalecer para garantir os nossos direitos, foi com certeza o que nos unificou com muita maturidade, sem dúvida. Agora, para além disso, uma União Nacional dos Estudantes que tem um discurso mais crítico, mais contundente, de resistência, de oposição, não se torna também mais atraente para os estudantes? Eu tenho falado o seguinte: a UNE passou 10 anos conquistando muita coisa, né? E quando a gente passou 10 anos conquistando muita coisa, a UNE sempre esteve ali, as pessoas sabiam que a UNE estavam ali, mas ao mesmo tempo existia uma calmaria política que beirava até os movimentos sociais, né? Existia até entre os movimentos sociais. A partir do momento que a coisa se acirrou, a gente pôde ver com quem o Brasil pode contar. E o Brasil viu que pode contar com a UNE. O povo brasileiro, os movimentos sociais, as pessoas que estão engajadas na política viram que a UNE teve coragem de se posicionar com tudo o que estava acontecendo no Brasil e, portanto, assumiu um protagonismo e, portanto, chegou num patamar de autoridade, de reconhecimento muito grande, porque
se colocou à disposição de enfrentar momentos difíceis. Porque enquanto os momentos eram bons, enquanto os momentos eram de calmarias, a gente também estava ali, todo mundo sabia que a gente estava ali, mas ao mesmo tempo não tinha tanto destaque. Só que no momento que se acirrou, no momento em que a gente viu que a dificuldade de fato chegou, a UNE continuou e se colocou à disposição de enfrentar o debate na sociedade que polarizou, né? Que veio aquelas passeatas gigantescas, tanto de um lado quanto do outro, e a UNE falou assim, não, nós vamos ter um lado, nós escolheremos um lado, e esse será o lado que defende os direitos, que defende a democracia, que defende a liberdade, que defende a universidade pública, a saúde pública e os direitos. Mariana, teve uma época que a UNE foi, inclusive, acusada de estar agindo de uma forma governista, de estar sendo beneficiada pelos governos petistas, né? A exemplo de sindicatos, de centrais sindicais. Isso, de alguma forma, naquele momento, comprometeu, enfim, a busca dos estudantes pela UNE, não? A UNE tem uma postura sempre de buscar o diálogo, né? Apesar da gente ter um caráter muito combativo na história da nossa organização, a gente sempre busca aliar a combatividade com o diálogo. E ao longo da história da UNE, a UNE sempre buscou dialogar para que pudesse apresentar suas pautas, a pauta dos estudantes para o Brasil. E nós encontramos, nos últimos 10 anos, uma abertura significativa, e não só a UNE, mas os movimentos sociais no geral, a sociedade civil no geral, encontrou uma abertura significativa de diálogo ao governo. Isso não significa que a UNE passou a ser uma entidade que apenas dialogava, muito pelo contrário. Em 2011, por exemplo, nós ocupamos o gramado do Congresso Nacional para exigir que o Congresso Nacional e a presidenta da República pudesse aprovar o Estatuto da Juventude e pudesse fazer uma pressão ainda maior para a aprovação do Plano Nacional de Educação. E nesse Estatuto da Juventude que tivesse resguardado os direitos sociais para a juventude brasileira, para os estudantes brasileiros. Então a gente sempre buscou, ao longo desses 10 anos, aliar a luta, a manifestação, a pressão, a rua, junto com o diálogo. E é óbvio que por ter esse diálogo, por fazer questão de ter esse diálogo, por sentar diversas vezes com o Ministério da Educação para debater sobre a universidade, gera questionamentos, mas sem dúvidas nenhuma a UNE conseguiu estabelecer vitórias concretas para os estudantes no último período. O ProUni, o FIES, as cotas nas universidades públicas, os programas de assistência e permanência estudantil nas universidades públicas são conquistas da UNE que transformaram a vida dos estudantes. Tem o questionamento, óbvio que tem, mas a gente sabe lidar com isso e compreende que a UNE precisa estar a serviço da melhoria da população brasileira. Agora, ainda falando sobre a disputa, o pessoal tinha uma chapa, né? O PSDB tinha uma chapa, quer dizer, os estudantes ligados a esses partidos, né? Que isso não é, isso é uma coisa natural dentro da estrutura da UNE, essas representações ligadas ao sistema partidário. E ficou em segundo lugar com 14% a chapa do PSOL, e a chapa do PSDB angariou aí 3 e pouco por cento. O PSOL, vocês não conseguiram trazer, quer dizer, ele faz parte de um campo de esquerda, vocês não conseguiram compor, ou ele vai vir num segundo momento? E a relação com o PSDB? Eu queria que você tratasse disso, quer dizer, é novidade o PSDB disputando chapa dentro da UNE? Então, para nós, assim, a maior vitória que nós tivemos no Congresso da UNE foi a construção da unidade na luta. Porque o Congresso, ele reúne estudantes para debater sobre as coisas relacionadas ao Brasil, então a gente passa 3 dias debatendo sobre todos os assuntos relacionados à educação e à sociedade, mas ele também tem a disputa para eleger a diretoria da UNE. E nada mais natural que haja disputa na condução da União Nacional dos Estudantes e na composição da diretoria. Isso é normal, isso é natural. E isso não representa uma ruptura da esquerda no Brasil, que nos últimos 2 anos conseguiu, através da Frente Brasil Popular e através da Frente Povo Sem Medo, conseguiu estabelecer uma unidade na luta,
uma unidade nas ruas muito grande. E o extrato que a gente tira desse congresso é que nós conseguimos aprovar uma resolução em unidade com esse campo, que tem estudantes ligados aos movimentos de juventude do PSOL. A gente conseguiu aprovar uma carta, a Carta de Belo Horizonte, que aponta que nós construiremos em unidade o dia 30 de junho, que é a grande greve geral ao lado dos trabalhadores. A UNE não é só uma apoiadora da greve geral, a UNE é uma construtora da greve geral, mobilizando os estudantes da universidade a não comparecerem nas aulas no dia da greve, para que a gente possa paralisar o setor. Junto com a Frente Brasil Popular. Junto com as frentes e com as centrais sindicais, né? Uhum. Para que a gente possa paralisar o setor produtivo, mas também as universidades, as escolas e o setor educacional. Agora, a UNE está articulada ao ponto de trabalhar nessa amplitude? Sim, sem dúvidas. Dentro das universidades? Sim, sem dúvidas. A gente consegue estabelecer diálogo com o Sindicato dos Professores, todo o movimento educacional presente na universidade, com os diretórios centrais dos estudantes, com os diretórios acadêmicos e centros acadêmicos. Então, a gente tem uma rede de movimento estudantil que tem se articulado cada vez mais de forma orgânica. E isso, sem dúvidas nenhuma, gera pontos muito positivos, tendo em vista o tamanho do congresso que a gente teve. Mas em relação ao PSDB, eu acho que é muito importante falar também. O PSDB sempre participou do congresso da UNE. Eles iam de forma mais discreta nos últimos, não faziam uma mobilização tão grande. Mas dessa vez eles lançaram um movimento que dialogou com estudantes na universidade, também foram de forma mais organizada. E a gente acha que é importante que a UNE tenha essa representatividade social, porque a política brasileira, a grande política brasileira, tem todas essas representações, o Congresso Nacional tem todas essas representações, e é uma honra que a UNE também tenha uma semelhança grande com a disputa do Congresso Nacional. A gente tem forças políticas na UNE das mais variadas possíveis, porque reconhecem a UNE como um instrumento importante de disputa. Agora, então é importante ter todas as opiniões. Pois é, e que voz tem os independentes? Porque os que não estão ligados a nenhum tipo de partido, da ala jovem de qualquer partido. Primeiro que a gente monta grandes movimentos, que são compostos por pela diversidade presente no setor universitário no Brasil, né? Tem muitos independentes no Congresso, estudantes que não são filiados a partidos nenhum, mas que chegam até o Congresso, conhecem os movimentos, porque tem a apresentação massiva desses movimentos no Congresso. Então, cada corrente de opinião tem espaço para apresentar sua tese, tem espaço para apresentar sua formulação. E o Congresso da UNE, ele pode ser disputado por qualquer estudante que esteja no Congresso, que queira montar uma chapa, que queira defender a sua posição. Agora, quando a Karina Vetral, que é a presidente que acabou de entregar o cargo para você, esteve aqui em maio, ela disse que uma preocupação era a renovação na presidência, no comando da UNE. Mas, de fato, o que a gente vê parece que uma continuidade, porque quem estava na presidência, várias pessoas, inclusive você, que estava na diretoria da UNE, agora assume a presidência, a Karina fica na diretoria e há outras pessoas também. Isso não é uma... A Karina não fica, não. Não fica? Não, ela não fica na diretoria. Vai ter Mas há uma renovação, de fato? Ou tem uma continuidade não só de pessoas, mas de pensamento à frente da UNE? Há uma renovação muito grande, até porque o movimento estudantil é muito rotativo, né? Os estudantes entram na universidade de forma muito rápida, tendo em vista a organização de outros movimentos sociais, porque, por exemplo, os sindicatos de trabalhadores, você entra no emprego, numa classe, e seu sindicato vai te representar muito provavelmente até o restante da sua vida, até a sua aposentadoria e pós-aposentadoria. A UNE não, a UNE tem uma renovação muito grande, porque a cada 4 anos, a cada 5 anos, a cada 3 anos, renova o processo da universidade, renova os estudantes, renova a nossa base, renova a participação de estudantes. O mandato então, por exemplo, tempo? 2 anos. 2 anos. 2 anos. Então, por exemplo, é muito comum que no congresso da UNE tenham a grande maioria daqueles que estão ali, estão indo pela primeira vez ou pela segunda vez no máximo.
Então tem uma rotatividade muito grande e haverá uma renovação muito grande nessa diretoria, com certeza. Serão poucos membros que fizeram parte da última gestão que estarão nessas, porque a gente, de fato, tem uma geração muito preparada e tem capacidade de ter essa renovação com muita segurança também. Você falou da greve geral, da preparação para isso. Quais foram as bandeiras políticas que foram tiradas, né, que foram votadas, discutidas e votadas, e as bandeiras também na área de educação, nos interesses dos estudantes, para além das questões políticas mais amplas? São coisas relacionadas à necessidade da UNE imprimir uma resistência muito grande para a gente resguardar os direitos que já foram conquistados pelo povo, né? Isso foi muito forte no Congresso da UNE, a necessidade da gente se posicionar em defesa do direito dos trabalhadores, em defesa da educação pública gratuita e de qualidade, por conta da aprovação da PEC 55, que virou uma emenda constitucional 55, que visa colocar teto no gasto público do Brasil. E quando se coloca teto no gasto público do Brasil, compromete o orçamento da educação pública em especial e o orçamento da saúde pública em especial. E quando, na história da universidade brasileira, todas as vezes que houve crise de orçamento nas universidades, a alternativa apresentada sempre foi a cobrança de mensalidades, porque acha-se que voltar a cobrar mensalidade nas universidades públicas é o que pode salvar a permanência dessas universidades abertas. Mas a UNE vai manter um caráter de resistência muito grande para que a gente mantenha o caráter público e gratuito na universidade, tendo em vista que está previsto um orçamento muito enxuto, um orçamento muito reduzido para as universidades estaduais, públicas, federais, que hoje tem uma realidade muito diferente. Os estudantes que entraram através das cotas, os estudantes que entraram através de políticas que popularizaram a universidade, precisam de restaurante universitário, precisam de bolsa de assistência estudantil, precisam de fomento à permanência na universidade para conseguir se manter na universidade e se formar. Mas a gente acredita que barrar esses retrocessos que estão em curso no Brasil só serão possíveis através das eleições diretas para a presidência da República. Isso, você está pulando tirar o presidente Temer do poder. Isso. Nossa campanha massiva pelo Fora Temer através de uma eleição direta, tendo em vista que a UNE não reconhece o governo do presidente ilegítimo Michel Temer, porque acreditamos que foi fruto de um golpe institucional no Brasil. Ciro Gomes fez uma declaração durante o Congresso que foi noticiada, que ele achava que, na opinião dele, Temer não sai, que essa pressão toda e tal não vai conseguir tirar. Como que ele vai chegar no final do governo é outra história, mas que ele vai ficar. Como é que você enxerga esse cenário? No Congresso, qual era a opinião, né, dos estudantes sobre essa possibilidade dele permanecer até o final de 2018? Como ele já afirmou que o fará. Eu não conheço um segmento mais esperançoso no Brasil do que os estudantes. Para a gente nada é impossível. Ele falou que de fato tem uma dificuldade real da queda do presidente ilegítimo, mas ele também falou que só terá um caminho para que ele caia, que é o caminho da pressão popular. E nós temos apostado todas as nossas fichas e temos colocado o centro da nossa próxima gestão nessa aposta de mobilizar muito estudante, de fazer grandes passeatas, de denunciar muito o que tem acontecido no Brasil, de ganhar mais pessoas para a nossa luta, de fazer com que as pessoas tenham a sensação de que lutar vale a pena e que através da luta e através da mobilização nós vamos vencer sim. E nós vamos conseguir promover eleições diretas no Brasil para que a gente derrube o presidente que está aí, mas que, sobretudo, a gente possa dar ao povo o direito de escolher qual é o projeto político que quer para o Brasil. Porque o povo não foi às urnas dizer que queria que a sua aposentadoria fosse ameaçada, o povo não foi para as urnas dizer que topava ter uma reforma trabalhista que tirasse os direitos dos trabalhadores, o povo não disse que queria que aprovasse uma lei de terceirização que precarizasse extremamente a mão de obra no Brasil. Então nós queremos novas eleições
não só para eleger uma nova pessoa, mas para eleger o projeto político, para perguntar ao povo qual é o Brasil que a gente quer viver. E eu tenho certeza que através de grandes mobilizações a gente consegue. Você acredita nessas grandes mobilizações que consigam vencer o ciclo que a gente vê muito claramente, que quem vai para a rua, quem se mobiliza contra as medidas e as reformas do governo e tal, por enquanto está no campo das esquerdas. Não é? São os sindicatos, são os movimentos sociais, é a UNE, são os estudantes, enfim. Como romper esse ciclo e ampliar realmente para a grande população, não é? Porque as pessoas podem até estar descontentes com algumas coisas, mas daí ela se manifestar na rua vai uma distância. Como fazer isso? Na nossa opinião, a gente tem passado por um processo de acúmulo de força muito grande. A última greve geral em Brasília reuniu mais de 200 mil trabalhadores que saíram de todos os cantos do Brasil e não eram apenas trabalhadores organizados e dirigentes de movimentos sociais. Mas, na minha opinião, tem uma coisa que é central, que é o diálogo com a população. Nós precisamos conversar com a população sobre o que tem acontecido no Brasil. E conversar com a população é fazer o nosso processo de mobilização da nossa base. E a nossa base não é só o estudante que faz parte da direção da UNE. A nossa base são 7 milhões de estudantes universitários. E a UNE precisa se desafiar no próximo período a chegar até esses 7 milhões, a conversar com eles. Dentro das universidades. Dentro das universidades. E aí os sindicatos dentro das fábricas, dos comércios e de todos os setores que os trabalhadores se organizam. Então a gente precisa ir nas universidades, conversar com os estudantes, fazer debates, fazer palestras, convocar os estudantes à reflexão, alertar sobre o que será prejudicial com a reforma da Previdência, porque quando ele se sentir, quando os estudantes, quando a população vê que de fato esse acúmulo de força cresce e que a mobilização popular das ruas conseguirá derrotar tudo isso, eu tenho certeza que a gente consegue atrair mais gente. A gente consegue fazer com que a população queira se mobilizar. Mas tudo isso só é possível através do diálogo e da conscientização. Porque disputar a consciência, para mim, é o X da questão para que a gente possa vencer. Só para a gente terminar, você é baiana, de Feira de Santana, Sim. Não é isso? Há quantos anos você está na militância na UNE? Eu estou na militância desde os meus 19 anos, lá vai ali uns 7 anos. Eu entrei através da minha universidade, conheci o movimento estudantil na minha universidade, conheci a UNE num evento no Rio de Janeiro, então saí da Bahia de caravana, peguei um ônibus, fui até o Rio de Janeiro. Sua mãe não ficava muito feliz? A União Nacional dos Estudantes, pois é, isso aí tem gerado assim, muita curiosidade, né? Mas de fato, no início, ela falava assim, minha filha, eu não botei filha no mundo para ser da política. E depois que ela percebeu o quanto que participar da política pode transformar de fato a vida das pessoas, ela falou, não, vai lá, defende o Brasil, eu tenho orgulho de ter uma filha que abdica da sua juventude, porque a gente gasta muito tempo na militância, isso é de fato, que eu tenho orgulho de ter uma filha que abdica da juventude para fazer parte da política e mudar o Brasil. Mariana, se você trabalhar bem como você se expressa com paixão, você será uma grande presidente da UNE. Parabéns pela eleição e boa sorte. Obrigada pelo espaço, estou à disposição sempre que precisar. Estarei aqui para a gente dialogar, conversar, falar com a população sobre a necessidade de defender o nosso povo. Eu conversei com a estudante baiana Mariana Dias. Ela é a nova presidente da União Nacional dos Estudantes. Foi eleita, foi escolhida a nova chapa no Congresso, no 55º Congresso da UNE, aqui em Belo Horizonte, que aconteceu entre os dias 14 e dia 18. A Mariana, então, está há um dia não é isso? Boa sorte mais uma vez. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.